Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração tranquila. A respiração é muito importante para que a gente possa nos concentrarmos neste momento, para que a gente possa tranquilizar o nosso coração, para que a gente possa, aos poucos, atraindo para perto de nós o nosso anjo guardião, para nós podermos pedir a Ele que nos auxilie, que Ele nos ajude, que Ele nos proteja sempre, para que esse nosso amigo e anjo guardião nos auxilie sempre, nos intuindo, nos orientando com os bons ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que nós façamos a nossa prece, a prece que nos auxilia a nos conectarmos com a espiritualidade amiga, com os mentores lá da nossa casa, da Irmã Milady, a prece que nós podemos propor 3 coisas através desse sentimento verdadeiro, que é louvar, pedir e agradecer. Louvemos a Deus por estarmos aqui neste planeta Terra, pela beleza que este planeta nos oferece, pelas oportunidades dessa experiência material que nós estamos tendo, desse grande aprendizado. Pedimos também, Senhor, que nos fortaleça sempre na virtude da coragem, na virtude da fé, na virtude da esperança de dias melhores. E agradecemos, Pai, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo quanto nós estamos conseguindo adquirir nesta encarnação. Que possamos, Senhor, cada vez mais elevar-nos moralmente e assim progredirmos espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Agora, depois dessa nossa prece, dessa nossa aproximação com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião, vamos então iniciarmos aqui a nossa reflexão, a nossa conversa. E o tema que nós escolhemos para esse nosso encontro é falarmos um pouco sobre a nova era. E nós fomos buscar esse assunto em 2 livros da codificação espírita. O primeiro é o livro A Gênese. No seu primeiro capítulo, quando Kardec vai abordar caráter da revelação espírita. Então, nesse capítulo do caráter da revelação espírita, que Kardec coloca no livro A Gênese, é um estudo mais detalhado sobre essa questão da nova era. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo também, Kardec vai falar, sobre não vim destruir a lei, esse mandamento da lei de Deus. E não é por acaso que Kardec escolheu de colocar esse primeiro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Gênese, para falar sobre a questão das leis de Deus, de uma era super importante para a humanidade.
Mas o que é uma era? É, uma era, conforme algumas definições, vai dizer que era é um período de tempo com características bem específicas. Ou seja, é uma época. E quais são esses objetivos das eras? Porque nós passamos por várias eras, desde o início da nossa origem, da origem do globo terrestre, da origem do universo. Então, o objetivo das eras é transformar, uma transformação. São mudanças, são aprendizagens que nós vamos obtendo durante essas mudanças, durante essas renovações, durante esse progresso. Então, nós passamos por várias eras, né? Por exemplo, a era agrícola, a era industrial, a era espacial, né? A era tecnológica que nos permite essa comunicação. E nós também estamos passando por uma era, atualmente, a era da Covid-19. Certamente esse período ficará marcado, né? Ficará marcado como a era da Covid-19 que nós estamos passando. Mas as eras têm, como a própria definição diz, um período de tempo com características específicas. Então, as eras passam, mas nós continuamos ainda aprendendo, progredindo com essas passagens, com esses momentos. Por exemplo, a era da Covid que nós estamos propriamente vivenciando na nossa era atual. Quantos sentimentos, quantas emoções afloraram nesses últimos meses? Sentimentos de fraternidade, de solidariedade. Quantas emoções, né? Quantas atitudes de amor puderam, né, aflorar em pessoas que faziam sim o bem e tal, mas nunca realmente colocaram, né, a mão na massa. Então, colocaram esse amor em ação, essa atitude. Quantas transformações a humanidade vem passando, de uma maneira geral, de uma maneira global. E quanto a humanidade está aprendendo e progredindo com esse momento atual da Covid-19, dessa nova era. Muito. A ciência, né, buscando alternativas com relação às medicações, com relação a vacinas. Porque esse flagelo não é a primeira vez que acontece, né? Kardec mesmo, no Livro dos Espíritos, já relatou a questão dos flagelos destruidores, de epidemias, de pandemias passadas por onde a humanidade sofreu também e conseguiu sobreviver. Claro, né? E nós lamentamos muito a perda daqueles entes queridos, de parentes, de pessoas amigas queridas, que sofrem com essa questão. Mas para tudo tem uma causa, para tudo tem uma justificativa. Então, é um aprendizado também de uma aceitação, de buscarmos, né, uma resiliência para passarmos esse período. Mas nós queremos realmente falar sobre a era evangélica cristã. Para que a gente possa entender o nosso presente, a gente precisa conhecer o nosso passado. E essa era evangélica cristã começa, como está, né, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, começa lá na era mosaica. Bom, nós já sabemos, muitos já estudamos, já nos aprofundamos, e sabemos que Moisés
né? Deus entregou as leis para Moisés. Mas quem foi Moisés? Por que Deus escolheu esse homem para que ele apresentasse as leis à humanidade, ao povo hebreu? Moisés, ele foi um guia espiritual, né? Um profeta, um legislador escolhido por Deus. Mas o mais interessante é que, e serve de aprendizado para todos nós, que Moisés não recebeu isso quando ele ainda estava na flor da idade, mas ele já recebeu com uma certa idade. E isso nos vem mostrar, mais uma vez, que não há período de tempo onde a gente possa começar a fazer mais. Muitas vezes ouvimos na casa espírita: eu já tenho uma certa idade, então eu não tenho mais necessidade de me aprofundar nos estudos espíritas e tal. Não sempre nós temos, sim, oportunidades, porque nós não sabemos em que época ou em que era nós seremos escolhidos para trabalhar para o Senhor. E nós sabemos que somos espíritos eternos. Se nós não aproveitarmos esse aprendizado nesta encarnação, certamente será aproveitado na próxima encarnação. E qual foi então o objetivo, né, de Moisés apresentar as leis de Deus à humanidade naquela época? Foi o objetivo de libertação, de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Esse é o objetivo principal. Então, Moisés recebe os 10 mandamentos, as leis de Deus. Apresenta um Deus único. Naquela época, não se falava em Deus único. Era uma época onde os povos acreditavam em vários deuses. Era uma questão politeísta. O povo era indisciplinado, né, com um senso moral pouco desenvolvido, a inteligência também. Então, houve a necessidade que Moisés colocasse as leis de uma maneira onde o povo pudesse reconhecer a autoridade divina. Então apresenta um Deus único, um Deus soberano, Senhor, Criador de tudo que existe no mundo. Mas traz uma questão fundamental dessa época. Moisés lança as bases da verdadeira fé. Da fé em um Deus Criador de tudo. Mas as leis que Moisés apresenta têm um caráter propriamente transitório, porque ele coloca as leis cíveis e as leis divinas para poder conter esse povo. Então era uma questão transitória, durante só um período específico de tempo, ou seja, durante aquela era foi necessário. Porque depois de um tempo, nós entramos na era cristã, onde Deus envia Jesus, que é o nosso guia espiritual, que é o nosso modelo de vida, um mestre, um legislador, mas não um legislador pela imposição, mas sim pela superioridade, pela grandeza moral de ser Jesus um espírito superior, né? Um espírito, como Kardec muito bem apresenta no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde vai falar sobre a escala espírita. Espíritos de primeira ordem. São espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos que têm a superioridade espiritual e moral absoluta. Então Deus nos envia Jesus. Com que objetivo Jesus vem? Ele já diz: eu não vim destruir a lei. Eu vim desenvolvê-la, eu vim complementá-la, com o objetivo de libertar o povo, de libertar a humanidade.
Não foi a máxima que ele nos disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde se encontra essa verdade? Nas leis de Deus. Então Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar o verdadeiro sentido. A lei de Deus, as leis de Deus, são o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Ora, isso é muito importante, porque é um princípio que mostra quais são os deveres da humanidade para com o Pai Criador. E, consequentemente, quais são os deveres para com o seu próximo. Como nós falamos de caridade, de amor ao próximo. Jesus apresenta um Deus único também, assim como Moisés apresentou, mas um Deus clemente, não um Deus punitivo. Um Deus soberanamente justo e bom, infinitamente misericordioso, que perdoa aquele que erra e que se arrepende do seu erro, que quer corrigir, que não quer mais errar. E apresenta muito bem na máxima que dá um Deus que dá a cada um segundo as suas obras. Ora, isso já nos faz pensar essa questão, né? Que não é um Deus que pune. Se nós passamos por situações equivocadas, é pela razão que muitas vezes nós próprios que cometemos alguma questão que precisamos reparar. Por isso que a máxima nos diz, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Aí apresenta um atributo da divindade, que é a justiça divina. Então, Jesus apresenta um Deus de amor, um Deus de caridade, virtudes essenciais, né? Insubstituíveis para a salvação da humanidade. Ora, nós sabemos qual é o caminho. É muito bem claro, é muito bem definido que a salvação está nessas duas virtudes de amor e caridade. E Jesus, então, né, diz que não veio destruir a lei, veio cumpri-la, veio desenvolvê-la. E ele pega, então, esses 10 mandamentos e resume em um só. Por aí a gente vê a sabedoria, né, a infinita inteligência do Mestre Jesus, quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha só que profundo é esse mandamento. Do nosso dever para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então Jesus sintetiza, né, os mandamentos em um mandamento só, para facilitar para a gente, para que a gente possa refletir e pensar de forma mais precisa sobre essa verdade, sobre esse mandamento. Jesus também apresenta uma outra característica que não tinha na lei mosaica, que é a revelação da vida futura. Então Jesus apresenta essa questão da vida futura, assim como as penas e recompensas ao homem após a morte do corpo. Aí já começa a nossa reflexão sobre a continuidade, a imortalidade do nosso espírito. Porque se Jesus está apresentando a questão da vida futura, que nós estamos aqui só de passagem, e que mostra também as nossas recompensas ou as penas de acordo com a nossa vida aqui na Terra. Kardec aborda muito bem essa questão no livro O Céu e o Inferno, falando das penas e recompensas futuras. Fica a sugestão para quem quer se aprofundar no tema. Então, Jesus vai apresentando questões que Moisés não mencionou naquela época, porque o povo também não tinha condições de assimilar. E depois de um tempo, o povo, a humanidade já progrediu, então Jesus traz esses conceitos de vida futura, proíbe os abusos e as práticas exteriores, as falsas interpretações.
São situações atuais que a gente vive atualmente, de falsas interpretações sobre várias questões da doutrina espírita. E muitas coisas que Jesus disse naquela época ficaram incompreendidas. E ele tentava facilitar, né? A comunicação dele era através das parábolas, para que as pessoas pudessem, naquela época, ter o entendimento. Mas tudo que ele disse ainda ficou muita coisa para ser dita. Foi por isso que ele disse: eu enviarei o outro Consolador. Então aí nós entramos numa outra era, na era do Espiritismo, do outro Consolador. No século XIX, então, mais precisamente em 1857, Allan Kardec traz à luz do mundo o Livro dos Espíritos, fundamentado nos ensinamentos e na moral de Jesus. Então, o Espiritismo é essa ciência, vem dar essa renovação aos ensinamentos de Jesus. É uma ciência que vem revelar aos homens, por meio de meios e provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Olha, aí é a definição do que é o Espiritismo. Uma ciência, que mostra de maneira irrecusável essa relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Porque muitas vezes o Espiritismo era confundido com fenômenos sobrenaturais, e não tem nada de sobrenatural. São leis atuantes e vivas da natureza. O Espiritismo é essa chave, que explica muitas das coisas que Jesus disse e que ficaram incompreendidas. E qual é o objetivo do Espiritismo? O de Moisés, onde Deus envia as leis dos 10 mandamentos a Moisés, a um homem. Depois de um tempo, Jesus, também a presença das leis de Deus, representada através de um espírito puro, de um espírito perfeito, que trouxe mais conhecimentos, mais informações para a humanidade. Mas o Espiritismo não veio em um homem. O Espiritismo veio, de uma maneira coletiva, dos espíritos. Por isso, pode fazer o que for, mas o Espiritismo não vai acabar. Podem queimar todos os livros da doutrina espírita, mas os espíritos ninguém pode queimar. Eles estão aí para nos informar, para nos orientar, para nos esclarecer, para nos ajudar. Então, vem a doutrina espírita nessa era, numa era da terceira revelação das leis de Deus, com o objetivo da libertação também. Sempre de libertar daquele que escraviza, de libertar daquele que engana, de libertar dos vícios e das paixões internas, principalmente do egoísmo e do orgulho. Ora, como nós vimos, na era evangélica cristã, Jesus traz o amor e a caridade, que são virtudes para a nossa salvação, para a salvação do homem que é egoísta, do homem que é orgulhoso. Quando nós praticamos amor e caridade, estamos combatendo essas duas imperfeições. E o Espiritismo, através de Allan Kardec, vem falar também sobre as leis de Deus. Lá na terceira parte, como nós citamos, Kardec descreve todas as 10 leis morais, as leis divinas, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, conservação, da lei de destruição, onde está inserida os flagelos destruidores, a causa, o porquê, a razão, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade e
para facilitar o nosso entendimento, Kardec resume todas essas 9 leis em uma lei, né, na 10ª lei, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, aí estão os princípios dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Resume nessa lei o que nós precisamos para sermos salvos, para sermos libertos. O Espiritismo também traz questões como a pluralidade das existências, uma das leis mais importantes reveladas. Por quê? Porque demonstra a realidade e a necessidade do progresso do espírito. Por quê? Imaginemos se o espírito tivesse só a oportunidade de progredir em uma encarnação, em 80, talvez 90 anos. Será que o espírito ia conseguir? Então, a pluralidade das existências vem mostrar essa realidade, que há necessidade de o espírito reencarnar várias vezes para que ele possa progredir. E essa lei da pluralidade das existências explica as aparentes anomalias da vida humana, das diferenças de posição social, das mortes prematuras, das desigualdades de aptidões intelectuais, aptidões morais, e relacionando o quanto o espírito aproveitou a existência corporal para o seu progresso. A lei da reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? A reencarnação tem o objetivo de fazer com que nós cheguemos, nos aproximemos da perfeição. E a reencarnação, ela mostra que desaparecem todos os preconceitos de posições do espírito, porque ele pode nascer pobre, rico, pode ser líder ou pode ser subordinado, pode nascer homem, pode nascer mulher. Então acabam os preconceitos, porque numa encarnação ele pode ser homem, depois pode nascer mulher. Com a reencarnação funda-se uma lei da natureza, por isso que não tem como fugir da reencarnação. Todo espírito precisa reencarnar. E a lei da reencarnação mostra um princípio fundamental, que é o princípio da fraternidade universal. Além de mostrar a lei da igualdade, todos nós temos, né, a igualdade, a oportunidade de reencarnar, a lei da liberdade. Então as leis de Deus vêm com esse objetivo para que a gente possa nos libertar, nos salvar, progredir. A nova era cristã que nós estamos vivenciando, uma era não termina assim. E o Espiritismo vem numa época de emancipação e de maturidade intelectual, em que a inteligência da humanidade já está mais desenvolvida para os ensinamentos, onde o ser humano ele questiona, ele reflete, ele pensa. De onde vem o espírito? Por que o espírito está reencarnando aqui no planeta Terra? E para onde vai o espírito após a morte do corpo? Então a humanidade chegou nesse ponto de maturidade intelectual. O que a doutrina dos espíritos nos mostra é o desenvolvimento moral que acompanha, né, que deve acompanhar o desenvolvimento intelectual também. Então essa era espírita, ela é ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e também do livre exame. Ora, vejamos, é uma revolução gigantesca que nesse momento se opera, onde trabalham os espíritos associados com os espíritos encarnados, registrando uma nova era para a vida da humanidade. Então, Jesus foi o grande iniciador da mais pura
e da mais sublime moral que nós pudermos ter como exemplo. Por isso que ele é nosso modelo, que ele é nosso guia. E que esses exemplos deixados pelo Mestre Jesus, e agora explicados de uma maneira também mais clara para nós, através da doutrina dos Espíritos, que vem renovar, vem transformar o mundo, né? Transformar esse planeta, que é um planeta de provas e expiações, para um mundo de regeneração. É a lei do progresso atuando em todas as eras. A natureza está submetida e que se cumpre nesse momento. E o Espiritismo é a alavanca que Deus usa, né, se utiliza para essas fases, né, esse progresso aconteça. Quero deixar uma mensagem de reflexão para nós. Que em todas as eras acontecem coisas ruins, mas muita coisa boa também. Então, que a cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. A cada um de nós fazemos aquilo que nos compete. É dessa maneira que nós conseguiremos avançar e fazer também com que esse planeta, esse mundo progrida. Muito obrigado por nos ouvirem, muito obrigado pela oportunidade. Foi realmente muito bom esse estudo para que a gente possa pensar um pouco sobre essas grandes transformações, essas mudanças que o planeta vem ocorrendo. Vamos finalizar então através de uma prece, através de um agradecimento, pedindo aos bons espíritos que nos auxiliem, que nos fortaleçam, aos espíritos das equipes espirituais da Casa Irmã Milady, que eles sempre nos ajudem e nos auxiliem a continuar esse trabalho de amor e de caridade para o próximo, que possamos cada vez mais fazer parte dessa grande transformação iniciada pelo Mestre Jesus. Senhor Pai, obrigado mais uma vez. Abençoe, Senhor, dando-nos a paz e a tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, uma excelente semana a todos e até uma outra oportunidade. Que assim seja.